Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática para Informática. Na aula de hoje, nós vamos ver os racionais. Bom, nós começamos nosso curso com o nosso conjunto universo contendo apenas os inteiros positivos e o zero. Isso nos permitia fazer a adição e multiplicação, mas não nos permitia fazer a subtração, ou seja, a subtração era aberta. E aí conseguimos resolver esse problema adicionando elementos novos no nosso conjunto universo. E aí vimos a chegada dos negativos. Agora nós vamos precisar de novos elementos no nosso conjunto universo para podermos fechar a divisão. Então nosso conjunto universo agora ele tem que se expandir e agora ele vai ser o dos racionais. Conjuntos racionais, representado pela letra Q. E cada elemento então do nosso conjunto universo agora será dominado de racional. Okay? Antes eram os inteiros, agora mudaram de nome, agora o nosso conjunto universo contém apenas os racionais. E para começar o nosso entendimento, vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na aula anterior. Vamos relembrar o elemento neutro da multiplicação, que no caso agora é 1. Viu na aula anterior que tinha sido o zero elemento neutro da adição. Pois bem, agora o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, todo número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Bom, e com o elemento neutro, nós podemos então definir um conceito novo, que é o de elemento inverso. Então, se eu pego um elemento diferente de zero, um elemento não nulo, um elemento diferente do elemento neutro da adição. E se eu encontrar nesse nosso conjunto universo um outro elemento, que eu vou chamar de B, tal que A vezes B resulta no elemento neutro da multiplicação, então esse elemento B será chamado de inverso de A. Na verdade, assim, eles são inversos um do outro. Okay? Comumente, nós representamos o elemento inverso por A elevado a menos 1. E a gente usa essa notação aqui. E chamamos de A elevado a menos 1. Os seguintes termos, então, serão sinônimos. Elemento inverso da multiplicação, ou inverso multiplicativo, ou recíproco. São intercambiáveis. E aí a gente pode até fazer a mesma associação que nós fizemos lá na subtração, podemos fazer com a divisão. Então, dividir, então, no fundo, é multiplicar pelo recíproco de um número. Então, vamos lá. 8 dividido por 2. Então, se você quer dividir 8 por 2, na verdade, o que você está fazendo? Você está multiplicando o 8 pelo recíproco de 2. E todos os racionais, com exceção do zero, nós já vimos, possuem seus recíprocos. Mas por que isso ocorre? Porque o zero não tem e ele não pode ter um recíproco. Em outras palavras, a pergunta pode ser feita da seguinte forma: por que nós não podemos dividir por zero? Vamos lá. Vamos provar por redução ao absurdo. Vamos supor que o zero tem um recíproco. E vamos representar esse número desconhecido, que a gente não sabe qual é ainda. Vamos chamar de x. Então vamos lá. Então, uma divisão por zero, por exemplo, 2 dividido por zero seria o mesmo que 2 vezes o recíproco de zero, esse número desconhecido. Então, pela definição de recíproco, o que é que nós temos que fazer? O zero vezes esse número estranho, desconhecido, ele tem que resultar em 1. Pois bem, vamos supor, então a redução do absurdo é isso. Vamos supor que exista esse x. Então vamos continuar nosso raciocínio. Ora, podemos substituir zero por zero mais zero. Não muda nada. Essa expressão continua verdadeira. E agora nós podemos aplicar a propriedade distributiva. E aí distribuímos o x nos dois termos dessa soma. Então fica 0 vezes o x mais 0 vezes o x é igual a 1. Ora, mas já vimos que 0 vezes x é igual a 1. Então podemos substituir aqui 1 mais 1 é igual a 1. Supondo que seja verdadeiro, então nós podemos aplicar uma adição aqui, né?
com o oposto de 1, que seria o menos 1. Então, eu aplico a adição do oposto de 1 aos dois lados da expressão. Ora, 1 mais menos 1 dá 0, né? Então, aqui também, 1 mais menos 1 dá 0. Então, o que é que eu tenho no final? 1 mais 0 é igual a 0. E o que isso me diz? Ora, 1 mais o elemento inverso da adição resulta em 1. Então, eu chego à expressão, uma expressão absurda. 1 é igual a 0. Tá? Então, isso aqui não pode existir. Então, na verdade, se eu supor que exista, eu chego a esse absurdo. Então, por isso que essa é a forma correta de mostrar que o zero não possui um recíproco, porque senão você chega a um absurdo dentro da matemática. Os únicos inteiros que possuem recíprocos inteiros são 1 e menos 1. Ok? Isso é interessante. Porque o recíproco de 1 é 1, né? É ele mesmo. E o recíproco de menos 1 também é ele mesmo. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Fora isso, nenhum outro inteiro possui recíproco. Para que um inteiro possua recíproco, então você precisa desses outros números aqui, que são os racionais. Então chegou a hora de apresentar os racionais. Mas antes, vamos falar de um conceito que é muito importante, que é o de fração. No dicionário, encontramos a definição de fração como parte de um todo. Ok. A palavra fração vem do latim fractus, que significa quebrado ou partido. Mas na matemática, vamos definir fração da seguinte forma. A fração é um objeto matemático que consiste em um par de outros objetos matemáticos, representado por A e B, entendeu? Esse aí pode ser qualquer objeto matemático, disposto na seguinte forma. A traço B. A sobre B. Okay? Então, isso é uma fração. Como falei, como A e B podem ser qualquer objeto matemático, então você pode colocar aqui números, você pode colocar polinômios, né? Substituir aqui o A e B por polinômios, pode substituir por matrizes, o que for, qualquer outro objeto matemático. O objeto matemático que fica lá na parte de cima da fração é chamado de numerador. E o objeto matemático na parte de baixo da fração é chamado de denominador. Então, o denominador não pode ser nulo. Já vimos isso, né? Agora, exemplo aqui, fração de polinômios. Como falei, aqui em cima temos um objeto matemático e embaixo outro objeto matemático, né? Em essência, uma fração representa uma divisão. Então, quando eu digo que essa fração aqui é x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1, na verdade eu estou dividindo x ao quadrado mais 1 por x menos 1. É uma outra forma de escrever uma divisão. Os racionais são números, então, que podem ser representados por frações de números inteiros. Ok? Então, essa é a nossa definição de números racionais. Eu vou começar com ela mas eu vou avisar. Essa definição está errada. Eu vou mostrar depois como se corrige. Então, os racionais são números que podem ser representados por frações de números inteiros. Em outras palavras, eu posso escrever aquela mesma definição em linguagem matemática da seguinte forma. Então, para você ser um racional, você tem que ter essa forma aqui, fração, sendo que o A e o B pertencem aos inteiros e B não pode ser nulo. Ou seja, eu tenho três condições aí. Primeira condição, o numerador tem que ser inteiro. O denominador tem que ser inteiro. E o denominador não pode ser nulo, não pode ser o elemento neutro da adição. Ok? Então, essas três condições. Para essa nossa definição aqui, que eu já vou adiantar. Ela está errada, mas porque falta mais alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Todo inteiro n é um racional, ok? Isso é fácil de ver, por quê? Porque eu posso escolher o 1 como denominador. Então, eu posso colocar aqui 2. 2 é um racional? É, porque eu posso apresentá-lo como 2 sobre 1. Ou 3 também, eu posso colocar 3 sobre 1. Então, qualquer inteiro é, no fundo, um racional. Mas o inverso não é verdadeiro. Nem todo racional é um inteiro. Então, toda fração pode ter infinitos disfarces.
olha só, eu posso colocar aqui 1 sobre 2 e eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. E aí eu tenho aqui 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, no fundo, isso aqui representa as mesmas coisas. Assim, são formas diferentes de representar uma fração. A fração que dá origem a todas as outras, aquela primeira, a original, ela é chamada de fração irredutível ou fração irreduzível. Você vai encontrar esses dois termos e são palavras que existem no nosso dicionário, na nossa língua, então fique livre para usar uma das duas, ou irredutível ou irreduzível. As frações que são múltiplas de uma fração irredutível são denominadas de frações equivalentes. Então, um exemplo aqui, nós temos a fração aqui irredutível, que é 1/2, e temos as suas frações equivalentes. Todas essas aqui, infinitas frações equivalentes. Então, uma só será irredutível e todas as outras são frações equivalentes. E no fundo são múltiplas, né? Múltiplas da fração irredutível. Agora, dada uma fração qualquer, A sobre B, como saber se ela é irredutível? Olha só. Então, é uma pergunta importante de responder e tem que ficar bem claro a solução para isso. Então, como saber se ela é redutível? Muito simples. Se o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador for igual a 1. Muito simples. Agora, dada uma fração redutível, ou seja, eu sei que essa fração ela é redutível, ela é uma fração equivalente. Qualquer A e B. Como é que eu encontro a forma dela? É irredutível. Sabendo já que o MDC de A e B, né, o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a D e que isso é diferente de 1. Ora, dividir tudo, tanto no numerador como no denominador, por D. Vamos lá, exemplo. Vamos partir da fração 14 sobre 63. Isso aqui, né, é uma fração que eu sei que ela é redutível. Por quê? Porque o MDC dela, né, o MDC das suas partes, numerador e denominador, é igual a 7. Então eu posso dividir tanto um quanto o outro por 7, e aí encontro a fração 2 sobre 9. Então, para os meus filhos, né, que são crianças, eu ensinava para eles como fosse eu lembrava muito para eles o Scooby-Doo, quando no final eles tinham quem estava por trás daquele monstro. Então eu ficava brincando com eles, quem está por trás desse disfarce aqui. Então a forma de você tirar o disfarce e encontrar o verdadeiro culpado, né, no caso lá do Scooby-Doo, então é você dividir pelo MDC. E aí você encontra a verdadeira fração que está por trás dessa fração aqui redutível. Lembramos que em um conjunto não podem existir elementos iguais. Lembra disso, nós não podemos ter um mesmo elemento repetido dentro do conjunto. Então, olha só que interessante. Nós não podemos ter o seguinte conjunto: 2 nonos, né, como elemento, e o 14 sobre 63, porque no fundo eles representam o mesmo elemento. Esse aqui é o disfarce desse. Então, para evitar a entrada de frações equivalentes, vamos agora alterar a definição de números racionais. Os racionais são números que podem ser representados por frações irredutíveis de números inteiros. Agora sim, nossa definição está correta. Ok? Então, agora nossa definição está ampliada. Em linguagem matemática, apareceu agora essa parte final aqui. MDC de A e B tem que ser igual a 1. Então, nós temos 4 condições para o número ser racional. O numerador tem que ser inteiro. O denominador tem que ser inteiro. O denominador não pode ser nulo. E o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador tem que ser igual a 1.
Pronto, as 4 condições. Então, essa é a definição correta de número racional. Mas tudo bem, o que muda com a chegada dos racionais? Muitas coisas. Vejamos o que muda, né? Revendo o que nós já vimos. A divisão passa a ser uma operação fechada. Essa é a principal diferença. Diferentemente das outras operações, a divisão no nosso conjunto universo, aquele lá dos inteiros, possui 2 saídas, o quociente e o resto. Isso é uma revisão lá da aula 5, tá? Um slide lá da aula 5. Então, naquele nosso conjunto universo passado, a divisão tinha 2 saídas, o quociente e o resto. Agora, nós temos um novo algoritmo de divisão, que é o algoritmo de divisão prolongada. E aí, com essa nova forma de fazer a divisão passa a ter uma única saída, que é o quociente. Já para o resto, nós temos 2 possibilidades. O resto fica 0, ok? Então, aqui eu faço 7 dividido por 2. Então, no algoritmo de divisão prolongada, eu consigo encontrar agora 3,5. Essa é a saída, só nos interessa o quociente, e o resto agora não nos importa mais. Então, 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Divisão correta, exata. Mas também a outra possibilidade para o resto é nunca acharmos um resto. E aí, 7 dividido por 3, por exemplo, 7 dividido por 3, então vai dar 2,33333. E aí nunca achamos o resto. A possibilidade de continuar a divisão permitiu o surgimento de uma nova forma de representar as frações, que são os números decimais. Mais à frente nós voltaremos a falar dos números decimais. Então chegamos ao fim da nossa aula. E aí, vimos um vocabulário todo novo hoje, que são os termos elemento inverso da multiplicação, né, inverso multiplicativo, recíproco, fração, numerador, denominador, fração irredutível, fração equivalente e algoritmo de divisão prolongada. E simbologia nova, nós vimos essa daqui, do recíproco do A e também da fração A sobre B. Então, únicas simbologias novas. Então, força e honra, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.